Olá pessoal, hoje então é a nossa aula de conclusão desse nosso curso sobre comunicação alternativa. Nesse curso nós tivemos 6 encontros e procuramos compartilhar com vocês a nossa experiência clínica e o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo de tantos anos de formação na Universidade da Carolina do Norte, enfatizando algo que a gente percebe que no nosso meio brasileiro ainda é pouco utilizado no método TEACH, que são as estratégias de comunicação e a proposta do desenvolvimento de um sistema alternativo para as crianças que não falam. Tá? Então, nós assim, nem em algum momento passou pela nossa cabeça que em 6 horas a gente iria extinguir todas as dúvidas em relação a esse tema. Esse tema é muito complexo, tá? Então, a gente tem assim a consciência de que muitos aspectos não puderam ser ditos aqui, né? Mas as questões mais importantes, aquelas cruciais, aquelas fundamentais para que a gente tenha as estratégias suficientes para fazer uma intervenção que abarque a área da comunicação, eu tenho certeza que a gente procurou mostrar e compartilhar com vocês da forma assim mais honesta possível. A gente conta agora com a confiança de uma mãe, que é a Raquel, a mãe do Heitor, que nos permitiu compartilhar a história de desenvolvimento dele e o exemplo, né, do que ele vem respondendo à nossa intervenção, para que isso sirva como um incentivo para vocês que estão fazendo esse curso, né, vocês pais, profissionais, que possam, ao ver o caso do Heitor, possam também se perguntar e entender uma nova forma de utilizar as estratégias do TEACH para desenvolver a comunicação nos nossos pacientes, né? Se o autismo impede muitas vezes que a fala ocorra, ou impede muitas vezes que mesmo acontecendo a fala, ela se dê de uma forma diferenciada e às vezes não suficientemente capaz para ser eficaz no sentido de dar autonomia e dar entendimento para a criança, nós não podemos ser coniventes com isso. Nós, terapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, nós precisamos abarcar a área da comunicação como uma área transdisciplinar e entender que ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das nossas crianças, nossos adolescentes e nossos adultos. Tá? Eu vou mostrar um breve vídeo, antes da Vivi começar a apresentar o caso do Heitor, que é ele utilizando a sua pastinha de comunicação. Como a gente vem estudado, essas estruturas de comunicação, elas vão avançando conforme a criança se desenvolve, certo? Então, elas são sempre assim transitórias, tá? Neste momento, é o cuidador que coloca as imagens de acordo com o contexto e ele faz seus pedidos e escolhas. Em algum momento, essa estrutura vai ser modificada, avançada, tá? Mas esse é o momento que ele está. Agora a hora de brincar no iPad. Eu quero. Qual joguinho você quer? Oba! O jogo da casa! Legal! O jogo da casa! Então, nesse contexto de momento de jogo, o terapeuta coloca imagens de jogos para ele escolher. Tá? Aqui é um outro vídeo no contexto de lanche. O que você quer? Suco! Suco! Muito bem! Suco! Muito bom! Certo? Então, esse é o Heitor. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Vivi Liu, a fono, que vai descrever esse caso clínico. Olá, então eu sou a Viviane Lu, fonoaudióloga, venho atendendo esse caso que a gente vai elucidar para vocês. E antes eu vou conversar um pouquinho sobre o que é essa comunicação alternativa, sobre os preceitos do método TEACH que a gente propõe. Então, o conceito fundamental ele se baseia numa imersão da criança ou do adolescente
da pessoa autista com quem a gente está trabalhando, propõe essa imersão no ambiente visual, mediante diferentes estruturas TIT, né? Então, a premissa básica é a organização do ambiente, um ambiente controlado, com murais de rotina, sistemas de trabalho e tarefas. Essa proposta, né, ela pressupõe o aumento das habilidades comunicativas. Então, qualquer comunicação bem-sucedida, qualquer comunicação eficaz, demonstra para essa criança que a comunicação ela tem uma utilidade, tem uma funcionalidade e ela pode, inclusive, ser divertida, porque essa criança, à medida que consegue se comunicar, ela tem ganhos com essa comunicação. O importante é que a gente consiga capacitar essa pessoa para realizar essa comunicação de uma forma eficaz no setting terapêutico, mas que ela também possa realizar a generalização para realizar essa comunicação em outros ambientes em que ela circula, né? No ambiente familiar, no ambiente escolar. Lembrando que a comunicação traz em si um cunho social, que é diretamente atrelado. A comunicação, para cada indivíduo, ela compõe um conjunto de técnicas, recursos que vão ser diferentes e estratégias que também vão se diferenciar. Devido à grande variabilidade que nós encontramos dentro do espectro do autismo, né, e por isso ele tem esse nome, cada caso vai ser avaliado e cada caso vai ser construído individualmente. Eu até posso utilizar coisas de uma criança com outra, mas isso tudo tem que ser estudado e combinado. Mas a premissa básica é que qualquer modo que permita a comunicação de forma bem-sucedida deve ser valorizada, deve ser incentivada e deve ser significada. Quando a gente oferece a possibilidade de uma comunicação funcional, nós estamos trabalhando também com o comportamento dessa criança. Quando a criança não tem a comunicação, ela utiliza, quando ela não tem a linguagem, na verdade são conceitos diferentes, como a gente já viu na aula anterior, né? Quando ela não tem linguagem, ela utiliza outros modos de comunicação. Muitas vezes utiliza o choro, muitas vezes utiliza as estereotipias, né? Então ela pode se atirar no chão, enfim, normalmente usa comportamentos indesejáveis, comportamentos inadequados. Quando a gente oferece para essa criança uma possibilidade de se comunicar, de solicitar o que quer, de fazer uma escolha, nós percebemos claramente as mudanças no comportamento. Elas são cada vez maiores, né? E essas mudanças são percebidas também em outros contextos. É muito comum que a família, que a escola nos relate essas mudanças de comportamento. Então, a baixa da agressividade, a diminuição dos comportamentos inadequados, e é exatamente para isso que a gente trabalha. Então, o material de comunicação, ele vai ser construído individualmente, perante uma avaliação. Nós vamos, então, definir, a equipe que trabalha com essa criança vai definir qual que é o material mais adequado, qual é o material que a criança vai aproveitar de uma maneira melhor. E esse material ele é construído e ele é frequentemente revisado. Ele é um processo dinâmico que não termina nunca, né? Requer criatividade e requer atualizações constantes. Conforme vão entrando outros interesses na vida dessa criança, a gente vai modificando esse material, vai agregando coisas. Conforme vai ampliando a comunicação dessa criança, a gente vai colocando mais coisas nesse recurso. Para a implementação individual do recurso de comunicação que a gente vai utilizar, nós precisamos nos basear em 2 critérios. O critério primeiro é o levantamento das habilidades da criança. Então, se a criança não tem uma habilidade de pensar uma figura, eu não posso querer que ela pense uma figura. Eu tenho que levantar se ela é capaz de fazer isso, né? Então, eu tenho que avaliar essas habilidades motoras, habilidades cognitivas, e também a outra coisa que precisa ser levada em consideração, que a gente considera como o segundo critério, são as necessidades. Então, eu vou trabalhar em cima dos interesses da criança
trabalho em cima das coisas que a criança gosta. Vou trabalhar com a alimentação, que é uma necessidade. Então, a gente vai ter que levantar essas habilidades e as necessidades. Vamos falar, então, sobre o caso que nós selecionamos para elucidar essa nossa apresentação de hoje. Então, é uma criança do sexo masculino, nascida em abril de 2009. Então, é uma criança que está com 6 anos e 5 meses. Vem sendo acompanhada 2 vezes semanalmente em sessões de 1h30 com o método TEACH, além de participar da rede de ensino regular durante um turno, e vem fazendo o atendimento fonoaudiológico em sessões semanais com duração de 45 minutos cada. Então, é um menino que apresenta comunicação não verbal, utilizava o choro como forma de comunicação, também usava os recursos de atos vocais sem significado para expressar principalmente as situações de descontentamento, utiliza o sorriso para manifestar o contentamento, utiliza as estereotipias também como comunicação, e o uso do contato ocular numa qualidade bem reduzida, numa quantidade bem menor. O objetivo geral desse trabalho é desenvolver habilidades de linguagem compreensiva, assim como as habilidades de linguagem expressiva. Os objetivos específicos: desenvolver a consciência de funções comunicativas, ampliar a funcionalidade da comunicação, estimular a atenção compartilhada, né? Como a gente sempre chama atenção, a linguagem ela tem essa conotação social, é através da comunicação que eu me dirijo ao outro, que eu compartilho sentimentos, ideias, que eu chamo a atenção, que eu mostro coisas. Tem o objetivo também de proporcionar um engajamento social, para que ele possa se sentir motivado a participar de uma atividade, de um jogo, até mesmo da refeição, e propiciar a iniciativa, a tomada de iniciativa, que a gente sabe que as nossas crianças autistas, elas têm muita dificuldade de iniciar, né, de se engajar, de tomar iniciativa realmente. Então, o recurso de comunicação alternativa selecionado foi o uso de uma pasta. Essa pasta foi dividida por categorias. Nós escolhemos as categorias alimento, bebidas, brinquedos, locais e ações. O manuseio dessa pasta, no caso desse menino de que a gente está falando, e nesse momento, não quer dizer que isso seja uma situação estanque, isso pode se modificar ao longo dos tempos. Então, o manuseio ele é realizado pelos profissionais que trabalham com ele e também pelos cuidadores. A estratégia se baseia em atividades estruturadas. Basicamente, o menino realiza a escolha de uma entre 2 figuras que são colocadas e dispostas na pasta, de forma que ele entenda que ele deve realizar uma escolha, né? Quando a gente pensa no método TEACH, a gente sempre tem essa ideia de que o material e as estruturas visuais comuniquem por si. A gente não espera que a criança entenda a nossa pista verbal, né? A pista visual ela deve comunicar muito mais do que a nossa pista verbal, não desmerecendo a nossa pista verbal, que ela deve acontecer também. Então, a figura selecionada pelo menino, ela é entregue ao terapeuta, que imediatamente oferece o que é solicitado. Então, quando eu coloco aquelas 2 opções para que ele faça a seleção de uma figura, eu já tenho que estar com aqueles 2 objetos na minha mão para oferecer o que ele vai selecionar, né? E é essa oferta contingente que significa, que oferece o significado àquele ato. É isso que transforma o ato de entregar a figura em um ato comunicativo, ou seja, ele entrega uma figura e ele obtém o que ele solicita. Então, a palavra, ela é enfatizada nesse momento. Por exemplo, ele entregou a figura do suco, e eu vou falar, suco, tu quer o suco. Vou enfatizar essa palavra. Mas não existe
existe a exigência de que ele repita, não espero que ele realize a imitação, né? Se a gente sabe, baseado em teoria, segundo as bibliografias, que os métodos de comunicação alternativa, eles ampliam a comunicação verbal, a linguagem. Mas a gente não espera que isso aconteça de pronto. E em alguns casos a gente sabe que não vai acontecer. A gente quer que essa criança esteja capacitada a se comunicar. Se ela falar, excelente, que ótimo, é tudo que a gente sonha para os nossos pacientes, que eles falem. Mas a gente não pode contar com essa possibilidade. Se ele nunca vier a falar, como existe uma porcentagem bem significativa dentro do espectro, né, que segue dentro do quadro dos autistas não verbais, a gente está oferecendo para essa pessoa uma possibilidade que ela se comunique de alguma forma. Então, como evolução, nós tivemos uma diminuição muito significativa da comunicação pelo choro e da comunicação por comportamentos indesejáveis, né? Então, às vezes, esse menino tinha alguns comportamentos agressivos, de atirar o material no chão, de empurrar a mesa, de se colocar de uma forma bastante desconfortável diante do que estava sendo solicitado. E isso, eu como fonoaudiólogo, óbvio que vou puxar a brasa para o meu assado, né? Mas eu sempre entendo como uma dificuldade de comunicação. Quando esse tipo de comportamento acontece, eu sempre remeto ao meu erro, no que eu estou errando, no que está faltando aqui de estrutura para a sala, ou para atividade, ou estrutura de apoio para a linguagem mesmo, né? Então, esse caso, ele é a comprovação que quando a gente oferece as devidas estruturas, quando a gente consegue oferecer possibilidades para que essa criança se comunique, realmente esses comportamentos indesejáveis, eles diminuem muito. Então, esse menino, ele começou a utilizar o uso do apontar, que nós consideramos um outro nível de comunicação, né? Não é um nível tão primário, ele desenvolveu o uso do apontar por iniciativa própria, inclusive. Conseguiu desenvolver a utilização de escolhas, né? A tomada de iniciativa após esse treinamento em que muitas vezes ele realiza a escolha, né? E essas escolhas elas vão aumentando dentre duas figuras inicialmente oferecidas, já realiza três, daqui a pouco a gente já vai oferecer uma quarta opção, sempre com o controle dessas ofertas. Nós observamos então uma melhora na linguagem compreensiva, que é uma consequência, né? A linguagem compreensiva, ela também está muito atrelada à linguagem expressiva. A gente sabe que para a linguagem expressiva se desenvolver, a gente precisa primeiro que a criança tenha um aporte de linguagem compreensiva. Então, nós observamos um aumento muito significativo na vida desse menino da linguagem compreensiva, inclusive das mensagens verbais. E como conclusão, a gente pode observar que existiu uma melhora globalizada na sua linguagem, né? Principalmente na sua linguagem expressiva intencional, que isso foi desenvolvido. A linguagem expressiva desse menino, que a gente está se referindo hoje, ela não tinha intenção, era uma linguagem expressiva não intencional. Agora, ele conseguiu desenvolver esse outro nível de linguagem expressiva, né? Que ela realmente tem uma intenção de comunicação, tem uma intenção de atrair a atenção do outro para o objeto que ele deseja. Então, nós concluímos por aqui nosso estudo de caso. Agradeço a atenção de vocês e vou passar a palavra para a minha colega.